Olá, boa noite. Boa noite. E aí, como estão? Como vão, amados e amadas? E aí, boa noite, Daniel. Daniel! E aí, gente, como é que vocês estão? Como é que tá o som? Me dá só um feedback aí, um joinha para eu saber se tá bom. Pra saber se tá tudo bem. Vocês estão me ouvindo? Dá um joinha aí, por favor, para eu saber se tá tudo bem com o som. Tá ótimo? Tá ótimo, né, amor? Que ótimo. Gente, vamos ver. Quem tiver, Ah lá, a tia Nadir também entrou. Vem essa tia. Quem mais que eu vi que entrou aqui? Vanessa. Gente, para ir adiantando, né? Vamos ver, esperar quem mais vai estar entrando. Mas já vou me adiantando aqui para a gente ter tempo de conversar com as meninas, né? Conversar com elas, que hoje eu tenho duas convidadas para estar compartilhando, né, com vocês aqui os benefícios que os óleos essenciais, né, trazem para a vida da gente. Até fiz algumas anotações aqui para procurar ser mais objetiva possível, né? Pra gente ter assim um papo bem legal, né? Queria agradecer, né, primeiro a oportunidade de estar aqui de novo, porque finalmente, né, na verdade eu tô conseguindo fazer essa live com as meninas, a gente já tá programando há um tempo, mas nós tivemos alguns imprevistos, eu tive Covid, a Jo também não estava muito bem de saúde, nós precisamos adiar, né, foi necessário adiar. A gente queria fazer no mês passado, né, pra estar passando essas informações. Ó, Lu, oi Lu, bem-vinda, amada. E trazer para vocês essas informações, né, a respeito desse tema, assim, que a Jo, né, a minha amiga Jo, ela era uma terapeuta também, ela levantou essa temática porque ela é enfermeira, né, e no meio dessa pandemia que a gente enfrenta, ela veio compartilhar o quanto os óleos essenciais têm trazido de benefício para ela e para as pessoas que ela conhece, né? Então, a gente trouxe aqui para vocês. De quem entrou aí, gente, quero saber quem já é seguidor, né? Quem são nossos seguidores. Se você já é seguidor, né? Aí escreve eu aí para mim. Digita eu. E se tem gente nova, né, que está participando agora, coloca por favor, para eu saber que vocês são convidados, que estão com a gente agora, né? De repente é a primeira live que vocês estão participando, né? E para quem não me conhece, meu nome é Tatiana Reis, né? Eu sou aromaterapeuta, mas a minha primeira formação é em serviço social. Eu já trabalho há mais de 17 anos, né? Nessa área, então lidando com pessoas já há muito tempo. E agora eu tô atuando como aromaterapeuta, mais ou menos um ano, né? Que eu fiz o curso, né? Tô me especializando ainda, porque a aromaterapia é assim, não tem fim. Não tem fim o estudo, nós temos assim, todos os dias a gente sabe de novidades, né? Porque uma coisa que me chamou a atenção e que me fez investir foi a questão que nós vamos tratar, né? Eu vou passar para vocês aqui os 3 principais tópicos, né, da live. E é uma das coisas que me fez entrar, assim, mergulhar nos estudos, né? Eu vou passar para vocês daqui a pouquinho. Deixa eu ver aqui. Rosária, bem-vinda. Vanessa também, a primeira live. Vanessa que está participando com a gente. A Lu foi minha primeira convidada, né? Inclusive, ó, vamos ver para quem tá aqui. Oi, cunhada. Ah lá, cunhado tá aí também. Ah, esse bonito aqui. E então,
Na verdade, aquilo que eu falei, a gente tá aí. Isso aí, gente. Manda os aviãozinhos aí, convida o pessoal para participar da live, para que possam ser beneficiados aí pelas informações que a gente quer trazer, né? Porque o principal objetivo aqui do nosso canal é estar informando as pessoas a respeito dos benefícios e das propriedades dos óleos essenciais. É porque assim, é uma coisa que nem a gente fala, depois que você vê, não tem mais como desver, né? Algumas pessoas falam assim, uma frase. E, e depois que a gente começa a utilizar, não tem volta. Para mim, não teve. Né? Então, eu quero levar esse benefício junto com as minhas colegas para outras pessoas também. Até a Lu tá aqui, né? A Lu Miranda, ela foi a primeira convidada, né? Que fez a live comigo. Até vocês podem estar procurando depois, tá salva a live que a gente fez. Ela falando a respeito da endometriose, né? Que ela tem endometriose e trata com os óleos essenciais. Inclusive agora, depois disso, ela teve outro filho, né, amiga? E coisa que os médicos disseram que seria impossível. Né? E tá aí, né? Tá aí o Daniel, que é chará do meu marido, para mostrar que é possível sim, né? Nosso Deus acima de tudo, né, amiga? E aquilo que ele deixou pra gente, né? Que são essas gotinhas maravilhosas aí. Nós também tivemos uma live com a Dani. Estarem lá indo no nosso feed, tem as lives salvas. Perdão. Também fiz uma live com a Erika Braga, né? E já sobre com a ginecologia terapêutica, né? Depoimentos, as informações assim chocantes e uns alertas importantes, né? Inclusive a Erika Braga, vocês podem estar seguindo, ela também tem um canal, né? No Insta de ginecologia terapêutica. Gente, são informações assim que me fizeram mudar muito, né? E ela trouxe pra gente também o suporte que os óleos essenciais deram para ela nessa transformação de vida. É assim, coisa que eu fiquei horrorizada, por isso eu fiz questão de trazer ela aqui e informar vocês a respeito disso. Então eu recomendo que vocês assistam também. Depois eu conversei com a Isabela também, né? A Isabela Santana, que é uma aromaterapeuta Tobá, né? Ela é formada em fisioterapia. Então, falando a respeito da aromaterapia integrativa, né? Como que ela consegue integrar os óleos essenciais na prática profissional dela. Então, também uma maravilha. Sugiro que vocês, né, depois que terminar aqui, vão lá para dar uma olhadinha. Hoje, ok, mais? Tem mais gente entrando? O papai entrou também. Hoje, o que a gente vai, né? Eu vou procurar ser mais objetiva, que eu quero chamar as meninas. A gente vai estar conversando a respeito, né? 3 tópicos assim. O tema é cuidando de quem cuida. Então, a situação dos profissionais de saúde, né? Nós vamos dar ênfase aos enfermeiros, principalmente né? A situação que foi agravada pela pandemia. Então, essas 2 amigas que vão compartilhar as informações conosco hoje, elas são enfermeiras, né? Então, estão na linha de frente e vão dar, né, o depoimento também, né? A respeito de como a aromaterapia auxiliou. Então, vamos trazer a situação dos profissionais, né? Ouvindo delas mesmo. Onde que a aromaterapia vai entrar nesse enfrentamento, né? Dessa situação que a gente está vivendo. A Jo já está aqui. Boa noite, amiga, já te chamo. E eu quero trazer para vocês também o que a ciência diz sobre isso, né? Porque um dos motivos de eu ter procurado me profissionalizar em aromaterapia é que eu comecei utilizando os óleos essenciais e eu ficava chocada de ver aquele resultado e, né, me questionando, como assim, né? Porque a gente, a princípio, tinha um certo preconceito, né? O pré-conceito, né? Um conceito pré-concebido, por falta de informação. E daí eu fui correndo atrás de informação, né? Para poder trazer. E daí eu falei, não, a gente fez, né, o canal, eu conversando, meu esposo aqui, super parceiro, ele que faz os meus posts, né? Estuda pra caramba aqui também.
Então a intenção é trazer essas informações para vocês, né, a respeito do que que a ciência sim, ela traz comprovações, né, dos benefícios e da atuação dos óleos essenciais no nosso organismo. E através de pesquisas, são milhares de pesquisas que tem, né, vocês mesmos podem procurar se tiver interesse. Nas nossas postagens, né, a gente sempre coloca as indicações, né, de artigos científicos para atuar, ajudar, né, na atuação. Então, tem sido uma benção. A Jo já entrou aqui. A Thalita entrou também, amiga? Deixa eu dar uma olhada aqui. Mas eu vou chamar a Jo para entrar aqui com a gente, que daí ela já vai se apresentando. E quem está entrando agora, gente, fala para mim se é a primeira vez que vocês estão participando, né? Ou se vocês já são seguidores, porque entraram muitos seguidores, né? Com as lives, tudo, o canal. Ah lá, a Thalita chegou aqui também. Vou chamar vocês então, tá, meninas? Vamos ver aqui. A gente já pode. Acho que não vai ter que fazer uma parte 2 aí. E a gente quase gosta de falar, né, amiga? Tá ouvindo? Tô. Deixa eu chamar a Thalita aqui. Tá bem. Ver. Deixa eu ver. Ah, a Thalita Oi, tá não tá, aparecendo aí, não pessoal? tá aparecendo a sua imagem, amiga. Jô, não Não? tô vendo, não. Ah, a minha tá. O áudio tá ok? Vocês Tá estão me ouvindo? ok, mas tá escuro. Beleza. Vamos Ah, ver. eu acho que é a da Jo, não é? Que tá escuro? É, o da Não. Jô. Tá Não escuro o tô te meu? vendo. É, tá tudo preto a sua tela pra mim. Para que eu vou sair e É, vou entrar aqui de pra mim novo. também. Isso. Oi, gente, boa noite. Boa noite, gente. Essa é a Thalita. Thalita, pode se Bom, vou apresentar, esperar a Jo então. aqui. Ah, pode ir indo, então? Isso, Gente, me enquanto chamo todo Thalita mundo se apresenta. Dias. Eu sou enfermeira, atuo em home care. Estou começando agora nesse mundo da aromaterapia, né? Agregando. Comecei comigo, né? Usando em mim, agora eu uso no meu filho. A família inteira está usando. Ah, Então agora vai ser um tem. prazer aqui bater esse papo com vocês. Ah, agora foi. Deixa eu ver, aqui ainda tá preto. Tá preto? Tá escuro, amigo. Tá. Só porque você foi, tá toda linda e não tá querendo aparecer, que você Não tá É aparecendo verdade. ainda? tá tudo Não. escuro, tá Mas preto. vocês escutam meu Boa áudio? noite, Eu Daniel. tô escutando. Sim, o áudio tem. Tá, para que eu Sai e vou tenta entrar sair. de novo. Tá. Isso. Daqui a pouco eu te chamo de novo. Agora vai, em nome de Jesus. Pode continuar, Thalita, perdão. Agora vai dar certo, imagina. Então, eu estou começando agora nesse mundo da aromaterapia, né? Comecei comigo, agora está indo para a família. Daqui a pouco eu já estou levando para os atendimentos também. Estou estudando aí para levar para o atendimento. Então, vai ser muito bom bater esse papo com vocês, contar a minha experiência de como eu conheci esse mundo da aromaterapia, que foi num Uhum. momento muito bom, assim, muito essencial. E vai ser um prazer em compartilhar com vocês como foi isso. Fundamental, né? Deixa eu ver se a E Ju deu vai. uma travadinha aqui. Ah, Menina, Entrou agora? entrou, amiga, mas tá sem aparecer você. Tá tudo preto, acredita? nossa, é. Jesus. Tenta virar a câmera Tá para ver se falando então, vai, não amiga. sei. Aí. Ah, sacanagem, amiga. Só que você tava ali, foi no salão e tudo. E Só agora você que entrou? Fez viu o no salão. cabelo. Entrou? Eu tô te ouvindo, mas não tô te vendo. Eu não sei o que que tá. Não, Para aí Não que eu vou sei o mexer aqui. para mim também não tá aparecendo, não. que será, hein? É,
Enquanto isso, Thalita, você já tinha conhecimento dos óleos essenciais? Como que você conheceu? Não, eu não tinha conhecimento nenhum dos óleos essenciais. Não sabia. Já até tinha escutado falar, mas nunca tinha dado uma atenção assim para ouvir, para ver. Olha, Ah! Meu? Agora Ah, tirei o apareceu. fone. Eu acho que era o fone. Ah, agora foi. Estão me vendo? então, Sim. vai, continua, Thalita. Então, Vamos só, a Thalita está só contando como é que ela conheceu aqui, amiga. Então eu não tinha nenhuma noção disso. Já tinha escutado falar, já tinha visto em outros lugares, mas não tinha dado ênfase nisso. E foi quando eu precisei, né, num momento assim de muito, vamos dizer assim, não mal-estar, né, mas mal comigo mesma por estar com meu bebê na UTI, neonatal, e eu tive que vir embora. E o hospital era 1h30 da minha casa, assim, era bem longe. E por conta da enfermagem, eu conheci a Jo, essa mulher incrível. Essa mulher é demais, pessoal, vocês vão ver. E ela foi e me ajudou com o óleo, explicou sobre o óleo, falou a importância dele. Eu falei, tá aí, vamos testar, né? Nossa, e foi incrível, foi uma experiência ótima. E agora eu não largo mais e fiz todo mundo da família usar. Mas é assim mesmo. Ah, amiga, agora você consegue falar, né? Vai lá. tá me ouvindo bem? Tá saindo som, a imagem. Agora sim. Então, Pode se tá. apresentar, Então, assim, ó, então, para o pessoal. boa noite, pessoal. O meu nome é Jossane, vulgo Jo, todo mundo me conhece por Jo. Eu sou enfermeira, sou aromaterapeuta, né? E com os óleos essenciais, num momento muito difícil que a gente enfrenta no hospital, né, por conta da pandemia, eu fiz uso para mim por conta que eu sofro de ansiedade, né? Eu acho que uma boa parcela da população sofre de ansiedade e outros, né, digamos assim, problemas emocionais. Não que os óleos tratem só as emoções, eles tratam uma série, uma afinidade, né, de questões de saúde. Principalmente, no meu caso, foi emocional, né? Nós, dentro do hospital, a gente sofre um momento ímpar, né, na saúde pública, né? Essa grande crise sanitária que o país, né, se encontra. Então, eu faço uso dos óleos essenciais para a ansiedade. E como que eu conheci os óleos essenciais? Eu conheci através de uma amiga que era uma terapeuta, ela reside em Santa Maria e é amiga em comum da minha tia. E eu chegando lá, o meu tio estava esperando uma cirurgia e estava usando óleo essencial de lavanda. Então, tudo ali foi o início, né? E eu comecei a fazer uso para ansiedade, porque a pandemia para nós era tudo novo, longe da família, né? Nós ficamos totalmente isolados, né? Literalmente isolados, né, Tati, Thalita, né? A Uma Thalita também não sobrecarga deixa eu de mentir, trabalho, né? Tipo, muito mais trabalho, do que a né? gente já faz, que é bastante. Sim, sim, a nossa sobrecarga é muito, porque nós não somos só enfermeiros, né? Nós somos enfermeiros, mas atuamos em outras áreas também. Às vezes somos psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, enfim, né? A gente trabalha com uma equipe dentro do hospital multiprofissional. A Thalita pode me ajudar, né? Sim. E essa equipe vem sofrendo muito. Né? Disseram para nós que o ano de 2020 seria o ano da enfermagem, mas eu nunca imaginei que o nosso ano seria um ano tão atípico, né? Que nós seríamos tão requisitados, que nós seríamos tão, como eu vou explicar a Tão palavra certa, importantes, né? sobrecarregados. Então, também. É importante para tudo e para todos, né? E essa sobrecarga de trabalho, essa questão de ficar longe da família, né? Se vocês olharem lá no meu Instagram, no meu post, eu sempre relato lá, inclusive, que eu sou muito grata à minha colega de trabalho, né? Por conta de muitas vezes eu ter vontade de chorar e o colega tá do meu lado e ele me segurar na mão, né? Mas, E ao contrário também é verdade.
A Thalita provavelmente passou também por algo parecido, né? Saúde pública, né? Sim, com certeza. Então, o que que acontece? Eu comecei a fazer uso dos óleos essenciais para ansiedade, e aí nas redes sociais terminei conhecendo a Thalita, uma excelente profissional, e a gente foi trocando uma ideia, né? E por eu já ter uma experiência com a saúde materno-infantil, principalmente a materno e infantil dentro do hospital, a gente começou a conversar muito. E eu Foi. comecei a falar para a Thalita, olha, tem o lavanda que eu uso, mas também tem o laranja, né, Thalita? Que É, naquele momento tão ímpar assim, né, que nós estávamos e estamos, né? Eu fiz uma escuta lateral com a Thalita, que a gente chama na aromaterapia, né? Aham. Eu sou aromaterapeuta, então a gente olha com outro olhar. A gente faz uma escuta lateral e vai escutando. No caso da Thalita, não era a ansiedade que preocupava ela, né? Naquele momento, né, que ela estava passando exatamente. a pandemia, né? A questão da pandemia, a questão de ficar isolado, né? A questão de estar gestante em plena pandemia, o medo, a insegurança, né? A incerteza do futuro, do que ia E a acontecer. gente não tinha Então, informação tudo de isso na nada, né, Thalita, amiga? Ainda hoje tem tudo muito novo, cada dia é uma novidade com relação a Cada isso, dia né? é. E vocês estão na linha de frente, de repente um cuidado que tomava, que toma, já muda, aí já muda protocolo, né, de atendimento, uma coisa De um pode, outra dia não para a pode, noite muda tudo. né? tudo. Então fica, imagino que deve ficar a 1000 por hora, né? Se no caso da Thalita mesmo, foi um caso bem pontual, assim, né? Com a escuta lateral que eu fiz, que eu vi que o caso da Thalita não era a ansiedade que ela estava, né? Ela estava no momento ímpar da vida dela, gerado por toda aquela questão da pandemia, o medo, a insegurança, a incerteza, né, de poder ir ver o filho, com a questão de mudar os protocolos do hospital, que era liberado ou não a entrada de pai e mãe dentro de uma UTI. Eu que já trabalhei dentro de uma UTI neonatal, eu sei como as mães se sentem, porque elas idealizam toda a gestação de pegar o filho e ir E embora na embora. alta, né? Com a Thalita não aconteceu isso, né, Thalita? Não, ele ficou ainda Pode 12 acrescentar. dias na UTI e o hospital era muito longe da minha casa, era 1 hora e meia de distância. Eu ia de transporte público e eu ia todo dia, ia de manhã e voltava à noite, que eu amamentava ele o dia inteiro, de 3 em 3 horas. E eu ficava lá no hospital, ia com toda a força e garra e coragem. E aquele protocolo antes de entrar na UTI, toda uma higiene necessária. Na UTI também eu mal podia tocar nele, sempre álcool em gel. Então foi bem complicado. Foi 12 dias assim intensos. Imagina. Lembra, Thalita, do teu emocional que tu comentou comigo, como é que tava? Nossa, Consegue falar um pouquinho do teu emocional? olha, eu tava apreensiva, né? Porque não sei se tem alguma mãe aqui que foi mãe de filho de UTI neo. E é uma dor assim gigantesca você ter que ir embora e deixar seu bebê lá, mesmo que você saiba que ele tá no hospital, que ele tá com ótimos profissionais cuidando, mas é seu, né? Você quer com você. Então, agora com o coração apertado, assim, aquela vontade de chorar. Aí você respirava fundo, pensava, não, vamos lá. Tá difícil, mas vamos lá. Aí conheci a Jo, incrível, maravilhosa, que me ajudou muito Obrigada. nisso. Foi, assim, essencial para o momento. Entendi. E a partir do momento assim que você passou a usar os óleos essenciais, o que que você sentiu assim que fez a diferença? Você falou, ufa, aqui que tem esse negocinho aqui. Olha, eu usei o laranja, né? Eu pinguei ele na máscara, colocava na máscara e ia lá visitar meu baby. E assim, meu bem-estar melhorou. Foi assim, 100%. Minha autoestima, eu fiquei mais animada, fiquei com vontade de fazer as coisas. O emocional já estava melhor, já estava bem mais confiante. Ajudou muito, 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 muito. Excelente.
E vocês se Inclusive, conheceram? até depois. Pode falar. Inclusive, até depois, quando o meu bebê já tinha vindo para casa, graças a Deus. Depois desses longos dias, ele veio para casa comigo. E no momento, assim, de desespero, ele morrendo de cólica, eu falei, Jô, pelo amor de Deus, me ajuda. Qual óleo que eu uso, o que que eu uso, o que que eu faço, porque eu não vou dar remédio, não sou adepta a isso, eu sei das coisas naturais, então me ajuda, amiga. Aí ela me ajudou, incrível, maravilhosa, com o óleo novamente. Nossa, e foi tiro e queda. Ela me mandava mensagem, e aí, como o bebê tá? Eu falava, menina, parece que ele nunca teve cólica. Então, Esse foi o lavanda, né, Thalita? Foi o lavanda. Eu diluí ele com óleo de coco, né? E fazia massagem na barriga dele toda noite, quando ele ia dormir. E quando ele acordava, também fazia. No pezinho também tu fazia? se eu conhecesse Também, nossa. quando ele era pequeno, hein? Olha só. Para quem é mãe aí de bebezinho ou que está gestante, né? Eu falo assim, Ó, nossa, quanta coisa que traz de benefícios. Né? Muito, muito. E o mais interessante, assim, que eu acho bem importante pontuar para as pessoas, é que bebê pode usar óleo essencial? Pode, desde que seja orientação de um aromaterapeuta ou algumas pessoas, Um né, profissional. especializadas na área, profissional, né, da área, seja enfermeiro, seja médico, seja aromaterapeuta, fisioterapeuta, que seja capacitado, né, sobre os óleos essenciais, sobre a questão que ele tem um perfil químico, que no perfil químico X óleo ou Y óleo não pode usar para bebês, então é bem importante frisar, bem né? importante. Frisar Até também ali gestante também, que também não pode usar qualquer óleo, tem que ter sempre essa cautela e orientação de um profissional, com certeza. e bem importante também, né, Thalita, que tu frisou ali, fazer diluição no óleo carreador, seja o óleo de coco, jojoba, né? Um óleo que vá proporcionar o bem-estar para a criança, né? Porque a gente não pode esquecer que uma gota de óleo essencial equivale a mais ou menos 28 xícaras de chá, né? E a gente tem que ter uma diluição para bebê de 0,5%, que equivale mais ou menos uma gota em 10 ml de óleo carreador, da preferência da pessoa. Mas sempre com orientação de um profissional, né? Até para pontuar os locais onde fazer. No caso, a Thalita ali pontuou que o bebê estava com cólica. Então, não é que eu não possa fazer no pezinho, eu posso, mas naquele momento que ela precisava, tinha que ser na região de baixo ventre, bem diluído, se eu não me engano, eu pedi para a Thalita fazer em 15 ml, né, Foi Thalita? isso mesmo. E aí fez abdominal, porque o bebê, ele tinha na época 30, 45 dias, né? Não me recordo bem, Sim, me era bem ajuda. recente. Era bem novinho. Isso, estava saindo de uma UTI também, né? Então a gente tem que frisar que requer muita atenção nessa parte. É um bebê, né? Por ser bebê tem que ser mais diluído, de preferência os óleos essenciais calmantes e relaxantes, que tenham na propriedade que seja antiespasmódico também, é muito importante. E a Thalita tinha a mão laranja e lavanda, né, Thalita? Tinha esse combo maravilhoso. Faz a diferença, né, gente? E assim, essa Faz. questão, né, que a Jo pontuou bem, é uma questão que a gente frisa muito, né? Às vezes a gente aqui nas redes sociais, infelizmente, tem muita desinformação, né? Porque tem postagens de todo tipo. Uma vez, acho que até compartilhei com a Jo uma postagem que a pessoa indicou para a gestante, todas as indicações eram de óleos que são proibidos para gestante. Eu fiquei assim, chocada. E a pessoa, assim, tem milhares de seguidores. Então, a gente tem que ter muita cautela, né? Ver quem a gente vai seguir, procurar essa questão de gestante, idosos, crianças, né? A gente tem cautela aí triplicada. Tem que ver se a pessoa tem, às vezes, alguma comorbidade. Então, tudo isso daí influencia, né? Porque eu não sei, de repente a gente tem. Quem está aqui, a gente fala para mim. Tem alguém que está aqui na live com a gente que não conhece o óleo essencial?
A gente partiu do pressuposto que todo mundo conhece, né? Para estar fazendo, né? Tanto é que hoje eu não fiz nenhuma pontuação a respeito disso. Normalmente eu dou uma esclarecida inicialmente, né? Vamos ver se alguém falou alguma coisa que acho que a maioria conhece. Normalmente a gente tem que ter cautela, né? Porque aquilo que a Jo falou, eles são muito concentrados. Então, não é porque é natural que a gente pode ir usando, né, do jeito que quiser. Tem que ter orientação, tem que ter bastante responsabilidade, né? É igual, é que nem a gente, os médicos falam muito isso, né? Que é uma questão de dosagem, né? Entre medicação e veneno é a questão da dosagem. Porque aquilo pode te fazer bem, trazer, né? Esse mal-estar aí. Então, que nem a gente fala, a aromaterapia, ela vai muito além dos óleos essenciais, né? E o meu objetivo em trazer vocês aqui é justamente isso, né? E a gente entender que... Aqui, ó, tem gente falando, ó, conhecimento bem superficial, mas achei interessante. É incrível como existe profissionais sem comprometimento nenhum com a saúde do próximo, é mesmo? Infelizmente, né? Infelizmente a gente vê isso. E que nem eu, por exemplo, tem um ano mais ou menos, mais de um ano que eu conheci os óleos essenciais. E muita coisa me intrigava, por isso eu resolvi fazer o curso. Demorei para achar um bom curso, né? Eu fiz 2 cursos, eu fiz um básico e depois tem o que foi quando eu conheci a Jo, né? O curso do Vitor Leão. Até a Jo achou que eu fosse vendedora, né, amiga? Estava lá na live falando do curso, ela entrou em contato comigo, mas você é da equipe dele, não sei o quê. Eu falei, não, amiga, é porque realmente foi bom para mim, né? Eu estou indicando porque realmente foi bom, me abriu os olhos para outra coisa. Porque a minha preocupação era essa, trazer informação que pudesse prejudicar alguém, né? Tem que ter bastante cautela com relação. Inclusive, ensina nós, né, Kátia, a questão da escuta lateral, né? Não é taxar todo mundo com lavanda que o lavanda vai ajudar. O lavanda vai ajudar, vai sim, mas depende de cada caso, né? É bem pontual. No meu foi lavanda. No caso da Thalita, né? Ela estava passando por um momento difícil, com o filho na UTI. Então, qual óleo para ela que poderia ajudar naquele momento? Com a minha escuta lateral, que eu vi que ela precisava, poxa, tu espera 9 meses para ter o filho para levar para casa, né? Aí tu chega ali, tu te depara com uma outra realidade. Então, qual óleo que poderia ajudar ela a ser reconfortante para ela, né? Tranquilizar o coração de uma mãe que deixa o seu filho na UTI, né? Qual óleo essencial que poderia usar, né, a Thalita para a questão de elevar a autoestima dela, né? Para elevar o humor dela, para energizar ela, para ela pensar coisas positivas, né? Ao mesmo tempo que tranquilizasse o coração de uma mãe desesperada de deixar o filho na UTI. Então, com essa escuta lateral que eu fiz, que o Vitor sempre nos ensinou, eu percebi que ela não precisava do lavanda naquele momento, e sim do laranja. O laranja ia ajudar, ia dar esse suporte emocional para a Thalita, que ela tanto precisava, né? E aí eu proporcionei de presente para a Thalita, né, Thalita, o óleo essencial de laranja. E naquele momento, poxa, minha colega de profissão, enfermeira, né, sobrecarga de trabalho, né, a questão da gente estar vivendo um momento de pandemia, a gente tem que cuidar não só de nós, mas da nossa família, do próximo. Então, era uma questão muito importante e pontual, a questão emocional dela estar bem, para cuidar do filho e trazer para casa, para estar bem, para cuidar dos outros, né? E a Thalita faz um trabalho muito bonito na saúde pública, né? Uma excelente profissional. Então, nada mais justo que eu cuidar de quem está cuidando do próximo, né? A gente cuida de tantas pessoas e a gente não cuida de si. Então, eu tentei dar esse suporte para a Thalita, né? Assim como eu faço no hospital, quando eu vejo meus colegas com hipertensão, quando eu vejo meus colegas com crise de ansiedade, tentar proporcionar os óleos essenciais que é o mais puro na natureza a gente tem, né? E eles trabalham nessa emoção, eles nos ajudam. E é incrível, assim, tu usa uma vez, tu não quer parar de usar. Eu comecei usando um óleo, esse aqui que eu sou apaixonada, depois do lavanda, né? E hoje eu já tenho uma caixa lá atrás, ó.
com os óleos essenciais, né? Alecrim para o cabelo, hortelã-pimenta para rinite, o laranja para me energizar, levantar o meu humor, né? E tá sempre positiva, sempre com as energias lá em cima. Então, eu tentei passar um pouquinho desse meu sentimento para a Thalita, num momento tão pontual na vida dela, né? E ela que cuida de tantas pessoas, assim como eu, na Thalita. Sim, foi mega importante, porque igual você falou, a gente cuida de tanta gente e no final, quando vai ver, estamos esquecidos. Ninguém cuida da gente, a gente mesmo não cuida de si próprio. E assim, é muito importante ter essa autoestima elevada, tá com bem-estar para poder você cuidar do próximo, se cuidar e cuidar de quem você ama, de quem você gosta, da sua família. Com certeza. Tem até a Érica, né, que eu fiz uma live com ela, eu sigo, conheci ela no Ministério Mães que Oram. Tem o Instagram, né, Mães que Oram. E daí ela falando muito sobre isso, ela falou, o ministério é trabalhar com as mães. E é muito importante que a gente esteja bem para poder cuidar. Como você vai cuidar de uma família se você não está bem? Normalmente a gente vai fazendo isso, vai cuidando de todo mundo, vai se deixando de lado um pouco, né? Mas chega uma hora que uma coisa não pode explodir, né? Tanta coisa que você tolera, que você vai deixando, né? E nesse grupo a gente tem bastante mães assim, que você chega num ponto de uma depressão, né? Por não se cuidar. Então é muito importante esse autocuidado, e os óleos essenciais proporcionam isso pra gente. Né, um tempo que você tira depois de um banho para poder fazer uma massagem, né? Fazer uma inalação, colocar um dor, isso daí já dá né, uma animada na gente, né? Às vezes você precisa de uma concentração, então se a gente tendo uma orientação adequada, né, para estar fazendo uso do óleo, que for melhor indicado, porque a gente tem, que nem vocês falaram, a questão de diabetes, né, que a Thalita tem, a questão da pressão alta, então não é todo óleo que a gente pode utilizar, né? Até tem quem alguém falou aqui, acho que a Deb, falando que ela conhece, mas sempre fiquei com o pé atrás por achar que não era tão eficaz. Esse também foi um dos motivos, né? Minha amiga ficou, acho que 2 anos me falando dos óleos, falava, eu ficava com a pulguinha atrás da orelha, né? E daí, o que aconteceu? Eu fui atrás de estudar. Eu comecei utilizando, né? Tive bons resultados e fui ver o que pode uma gotinha fazer tudo isso. E até você falando, tinha um outro comentário aqui, eu não sei. Isso, tem uma que está comentando sobre a questão ali que fez curso de aromaterapia, e aí ele está comentando sobre as contraindicações também, sim, né, Tati? A gente não pode esquecer que é muito importante as contraindicações. É, por isso que é tão importante. Tem pessoas que indicam óleo que é proibido, né? Que é proibido para a gestante, né? E até para os bebês, principalmente os dermocáusticos, né? Eu fiz uma postagem, lembra, Tati? Que a gente trocando feedback e ainda coloquei lá, olha, a criança tem que ter muito cuidado com os dermocáusticos, a questão, né, de queimadura. Não é que vai acontecer. Vai acontecer como tu pontuou, né, Tati? Todo remédio deixa de ser remédio na questão da dose, né? Se tu fizer uma dose que não é indicada, tu vai causar dano naquela criança, naquele idoso, naquela pessoa. Então, sempre é bom ter cautela. Eu sempre digo, né? Eu peco por ser cautelosa demais do que ao contrário. Preciso e a gente trabalha pelo cuidado, né? E eu vejo assim, até muita gente procura, né? A gente que está aqui nas redes sociais, às vezes o pessoal procura no direct, né? Para saber, que é bom para isso. Eu falei assim, olha, eu preciso fazer uma entrevista com você, que a gente faz uma anamnese, conhecer o teu histórico, saber se você usa medicação, né? Se você tem alguma comorbidade. Eu não posso ser responsável de indicar um óleo para você e, de repente, você ter algum tipo de reação que vai ter uma saúde, né? É mesmo. E é o que mais acontece, se você vê por aí assim, gente que indica, qualquer um não pergunta, não faz uma pergunta para o paciente, se toma alguma coisa, se não toma, se tem alguma doença, se não tem. Só Às falam vezes, e nem analisa caso por caso, né? Então, e a gente conhecendo, né? Me conhecendo, que nem você falou, né?
do laranja. Eu trouxe aqui, eu estava pesquisando alguns artigos, né, científicos, dentro trazer o que a ciência diz a respeito. A gente entra, vou colocar aqui no nosso bate-papo e a gente vai conversando aí. Se vocês tiverem alguma coisa para pontuar, fiquem à vontade. Pois é, eu estou até vendo aqui a Bibs, acho que é o nome, ela colocou que eu conheço, mas sempre fiquei com o pé atrás, por achar que não era tão eficaz assim. Uhum. Então, eu vou te dizer uma coisa, é eficaz e muito eficaz. Eu faço atendimento, né, aromaterapêutico, e eu tenho muitos retornos. Eu, inclusive, lá na minha página do Instagram, eu publico os retornos, tem alguns áudios. Eu não consigo publicar tudo, né, Tati, né, Thalita? Porque a gente precisa de autorização, né? Se a pessoa não autorizar, eu não posso publicar, porque depois a gente sofre as consequências, né, do que a gente for tomar uma atitude. Então, lá tem publicações de pessoas que fazem uso de óleo essencial, lavanda, laranja, hortelã, enfim. O que acontece? Uma gota de óleo essencial equivale a mais ou menos 28 xícaras de chá. Então, tu não vai prescrever ou orientar um óleo essencial por gotas, e sim por percentual, né? Tu vai pegar 10 ml ou 15 ml, tu vai fazer uma regra de 3 para saber quantas gotas daquele óleo essencial tu vai usar naquele percentual de óleo carreador, seja óleo de coco, jojoba, abacate, enfim. E cada óleo carreador é para uma função. Um é para a pele, outro é para o cabelo, enfim, né? Então, a gente, enquanto aromaterapeuta, né, Tati? A gente sabe que o óleo essencial de abacate é para tal coisa, de coco para tal coisa. A gente sabe. O que eu quero pontuar não é o carreador, e sim o óleo essencial. Então, a gente tem que fazer a tabela de 3 em cima de um percentual, ou seja, de 10, de 15 ml, para saber quantas gotas eu vou colocar ali. E quando a gente fez o curso, foi disponibilizado para nós uma calculadora para dar certinho as gotas que vai. Então, a pessoa tem que ter consciência disso, né? Porque não é dizer que o óleo essencial ele não funciona, ele funciona, mas tem que saber a quantidade, o local aplicado e a questão de tempo, né, Tati? A questão também, de tempo, a questão de falta. É o óleo adequado também. O ser humano, ele é um... né? O que é importante fazer essa análise, né? E fazendo essa análise individual, e ainda assim, se precisar fazer isso, né? Como você falou, eu vou dar até uma orientação. Tem um artigo científico do efeito benéfico da inalação do óleo na fadiga central. Então, o áudio tá ruim, ó. O Daniel comentou aqui, o áudio está ruim. Deixa eu ver se eu vou colocar o microfone. Vamos ver se não vai ficar preta a tela, né? Melhorou? Melhorou? Tá ouvindo? Aqui tá bom para mim. É? Comenta aí, gente, se tá bom. Escreve aí para mim, gente, se tá melhor. Assim. Tô ouvindo baixinho, mas tô te ouvindo. Deixa eu pôr mais perto. Melhor assim? Ah, sim, tá melhorou. Vou segurar aqui, então. Então, esse é um artigo de 2018, que eles fizeram, na verdade, um blend, né? Só que eu estava olhando aqui, a composição do blend, a maioria dos óleos são óleos cítricos, né? E o composto majoritário do óleo cítrico é o limoneno. E ele tem justamente essas funções, né? Como você colocou. Então, energizante, revigorante, né? Que é o que a Thalita estava precisando. Ele também tem função relaxante. Então, tem função, ele é como antidepressivo. Então, são todas funções que cientificamente, né, através de experiências, têm sido
constatadas. Então, ele combate fadiga, exaustão, depressão, né? Tristeza profunda. Então, assim, são compostos do limoneno, que ele tem aí na laranja, ele está de 80% a 97%. Né? Então, é muito importante. E o artigo, ele conclui, né, que esse composto, na verdade, foram mais, né, foram 9 óleos essenciais, tem também hortelã-pimenta, o sândalo indiano, mas ele, ó, a conclusão do artigo, gente, só para trazer, né, algumas pessoas que desacreditam, como eu já desacreditei, né, tanto que fui estudar, e a conclusão, que ele, ó, atenuou a fadiga central, esse foi feito em ratos, tá? Melhorando a resistência física, reduzindo a emoção negativa, diminuiu a depressão e o comportamento semelhante à ansiedade, melhorou a cognição espacial e a capacidade de tomar decisões. Então, a gente vê, assim, quantos benefícios, né, dentro de um composto, né, do óleo aromático. E daí, da lavanda... É muito bom você trazer, assim, artigo, porque tem muita gente que desacredita, né, que também acha que não tem estudo por trás dos óleos, acha que é bagunça, que as pessoas indicam sem saber, sem ter estudo embasado. É muito bom você trazer isso para as pessoas verem que, sim, faz sentido, tem estudo para isso. Tem estudos recentes, que nem esse que eu li, tem um aqui que eu achei de 2021, esse falando sobre a lavanda, né, que é a nossa queridinha aí. Ó, a influência da inalação do óleo de lavanda nas respostas ao estresse durante sono de curta duração. Esse aqui, inclusive, foi feito com profissionais da enfermagem, esse estudo, no ano passado. Aí eu creio que por conta da pandemia mesmo deve ter levantado essa demanda, e ele foi feito, né? Só que, falando antes, também de 2021 brasileiro, que trouxe a questão dos biomarcadores, né? Porque esse artigo, eu vou procurar ser sucinta e sem complicar, tá, gente? Porque para poder fazer a análise desse estudo, eles avaliaram biomarcadores do organismo, né? E esses biomarcadores, através de um estudo, eles foram utilizados para investigar os transtornos mentais, como a ansiedade, né? Eles estão ligados à ansiedade e ao estresse de profissionais de enfermagem. E esse artigo, ele trouxe para a gente que durante o ciclo de sono, né? Ó, cadê? Foi avaliar a alteração antes e depois do sono. E daí eles fizeram a utilização do óleo de lavanda e revelou que diminuiu os níveis desses marcadores. Então, os marcadores que indicam estresse foram diminuídos após o uso da lavanda. Isso foi por 90 minutos a utilização. Eles fizeram vários dias, né? Utilizando 90 minutos, que é tipo a soneca que o pessoal vai tirar, né? Lá na hora, o dia de plantão, vai tirar uns minutinhos de sono, com óleo de lavanda, e trouxe esses benefícios. Esse é um artigo agora de 2021. Inclusive, Tati, o artigo diz que lá na comunidade nossa, sofreu muito perdas. Tá cortando, amiga, o seu áudio. Tá cortando? Vocês estão ouvindo bem, gente? Aqui também tá cortando. Fala aí. Tá me ouvindo? Agora tá melhor. Tá me ouvindo agora? Agora tô. Agora melhorou. Tá? Fica mais pertinho do áudio. Então, assim, lá no hospital a gente passa muito por isso, sabe? E principalmente no início da pandemia, e agora sofrendo questão emocional, perda, né? Então, o óleo que a gente usar, sabe? Sempre compartilhando com os colegas, né? É o óleo essencial de teste, né? Junto com o lavanda. Eu faço com meus colegas de trabalho. Então, podendo passar no peito, nas costas, na nuca, nas orelhas, né? Para reconfortar meus colegas de trabalho, tanto cuidar deles, para a gente poder trabalhar um dia mais tranquilo, mais harmonioso. E eu percebi assim,
muitos colegas de trabalho ao qual eu, né, presenteei com uma amostrinha, com óleo essencial, o quanto tem peso, né? Teve uma colega que estava hipertensa, eu propiciei a ela usar óleo essencial de lavanda, ajudou muito ela. Outra colega que também estava muito sentida a questão de perda no hospital, que a gente viu muito isso no hospital, a questão de perda. Tu tá cuidando de uma pessoa, daqui a pouco chega do plantão, a pessoa não tá mais ali, né? E a gente sofre muito, né? O desconto que não tem, a gente sente assim. Fora que Então, foram eu muitas montei percas, né? muito imensuráveis, né? Já é ruim Imensuráveis, o não fato tem. da perca e era uma atrás da outra, aquela exaustão do enfermeiro. Complicado mesmo. Muito, muito. Chegou o ponto de um médico, né? Eu não vou citar nomes, mas chegou o ponto de uma médica pediatra me pedir ajuda para ajudar outra médica pediatra, porque estava sentindo a dor de uma perda de um filho de uma mãe que nós estávamos cuidando, sabe? E por todas nós, assim, principalmente nós mulheres, os homens não sim, né? Eles sentem muito, tanto quanto nós, quanto a mulher gestada, ela se põe, ela se coloca no lugar da outra, né? Essa ali que teve bebê, ela não teve saber isso, né? E tantas técnicas de enfermagem, tantos enfermeiros cuidando do teu filho, deixavam em casa seus filhos, né? Deixavam lá em casa seus filhos. Como eu não tenho filho, mas eu sou filha, né? Então a minha mãe preocupada comigo, né? Meu pai, todo mundo. Então eu tentava confortar os colegas de trabalho, sabe? Muitas delas chorando, vendo o desespero, vendo aquilo tudo que estava acontecendo e o que fazer. Então eu encontrei nos olhos esses para mim, mas eu consegui propiciar a minhas colegas também de trabalho, tá? O óleo essencial, eu digo para vocês que ele é como a mãe natureza, ele carrega o fogo, no momento que a gente mais precisa, a gente está ali e diz, não, eu estou aqui do seu lado, eu estou te carregando nas mãos, né? Vou te ajudar. Então, eu acredito, né, Thalita? Eu acredito que os óleos essenciais para a enfermagem é fundamental. Tem estudos que comprovam a eficácia. Tem estudos que falam que a enfermagem está fazendo uso dos óleos. Aqui no Hospital Santa Cruz e no Rio Grande do Sul, Tá cortando. tá? Eles começaram a usar o óleo essencial. Tá me ouvindo? Tá baixinho. É, aqui deu uns cortes também. Tá me ouvindo? Uma travada. Aqui. Tá me ouvindo agora? Vou chegar bem pertinho. Então, aqui no Rio Grande do Sul, no Hospital Santa Cruz, eles estão usando na sala de espera para procedimento cirúrgico o óleo essencial para proporcionar relaxamento, tranquilidade, daquelas que vão entrar no procedimento cirúrgico, né? Então, quer dizer, os óleos essenciais, eles têm estudo científico que comprova eficácia. Tanto é verdade que as práticas complementares de saúde estão tomando uma proporção dentro da saúde pública, principalmente na rede SUS, né, dentro do hospital, né? Então, isso é muito importante, né, que as pessoas entendam que nós temos, né, essa matéria-prima que a natureza nos dá, que são os óleos para o nosso bem-estar, né? Isso é muito importante. Não só importante, né, gente? Vou botar o fone para ver, ela disse que está cortando. O áudio. 5, Vamos ver se não vai subir a imagem. Estão me ouvindo agora? Tô ouvindo, pode falar. Tá me ouvindo? Uhum. Sim. Então, assim, ó, eu deixo aqui para as pessoas que estão me ouvindo, que estão me assistindo, né, que tem nos óleos essenciais aquela mãe que carrega você no colo. Se tu usar uma única vez, tu vai te apaixonar e tu não vai mais parar de usar. Sabe por quê? Porque na farmácia tu gasta um horror, tu enriquece outras pessoas que não a tua família. Tu tem que enriquecer a tua família com óleo essencial que é natural, é puro, tá? É da natureza,
né? Tu não te lembra lá do bolo da laranja que a mãe fazia lá, não, Thalita? Hein, Tati? Aquele cheirinho maravilhoso De na laranja, cozinha, nossa. aquele cheirinho. Jesus, aquela caldinha de chocolate por cima, aquela delícia maravilhosa. Gente, os óleos essenciais é a natureza em pessoa, como eu digo, né? Eles nos carregam pelo colo, pela mão. É o lavanda, é a laranja, a tangerina, a bergamota. Né, Thalita? Querendo ou não, antigamente era só coisa natural, né? Sim. As naturais estão Sim. Era tratado, aí tudo muito. funcionava, né? Lembra que a avó dizia lá do chazinho de erva doce para cólica? Então, o chazinho de erva doce tem muitas mães que usam para ajudar na questão do leite, né? Da amamentação, né? E eu gosto muito dessa área materno-infantil e eu estou estudando na área materno-infantil, porque eu penso que as mães, é a mãe natureza que está aí, né? Uma cuidando das outras, né? Isso é muito importante. Né, Tati? Você que é mãe, Thalita, o que vocês dizem quanto aos óleos essenciais? Olha, na minha vida tem sido faz óleos essenciais são, mas assim, Isso tá falando para mim. né, por conta das informações, claro que se for necessário, pediatra, são super. Para mim tá muito ruim o seu áudio. Eu acho que é porque tem muita live nesse horário. Tá cortando, ó. Até o Daniel falou aqui. Pra mim também tá cortando. Tem muita live, eu acho, nesse horário. Bom, então já tá acabando muito tempo, né? 3 minutinhos só para. Gente, fazer um. Nossa, tá muito ruim pra mim. A gente vai salvar, em nome de Jesus. Fone. Tenta, porque eu não tô ouvindo nada aqui. E agora? Eu escuto um barulho como se fosse uma impressora. É o ventilador que tá aqui, eu acho. Deixa eu desligar o ventilador, peraí. Melhorou? Melhorou? Tá ouvindo? Agora sim. Aqui, minha filha, sem ventilador ou ar-condicionado, você não fica. Usa o hortelã, bota hortelã. Menina, eu coloco no shampoo, sai assim, ó, do banheiro. Mas não pode tomar banho. Aí eu coloquei o alecrim. O alecrim me deixa muito bem pra cima. Tá certo. Meninas, está acabando o nosso tempo aqui. Gravar live, por enquanto, fazer uma parte 2. 1 hora. Ó, vamos dar um sorriso aí pra gente fazer Vamos fazer parte 2? Podemos fazer 2, 3, 4. A gente faz a enquete, pergunta pro povo aí, se eles quiserem, a gente faz todas. Vamos deixar a enquete aí. Vamos fazer um print. Quem sabe até convidamos outras pessoas também para dar Com depoimento. Pessoalmente. E é importante as pessoas saberem também, tá? Os óleos essenciais da aromaterapia Aí tá cortando. não é usar uma vez e esquecer, né? Eu penso que os óleos essenciais tu tem que usar na rotina todos os dias. Tem que ser uso diário. Né? Diário. E vou te dizer uma coisa, as crianças, elas são nossos filhos, então nada mais gente ensinar o quanto bom para elas e elas ensinar os filhos delas, né? Eu tenho 2 filhinhas e elas já dizem, lavanda é para dormir e o hortelã é para gripe. E eu brigo para elas, vai comprar o meu. Não, da tia é o laranja, para energizar. Então, as crianças já sabem o que é bom, né? E elas não querem saber, né? Quando a gente fala nos óleos essenciais, os benefícios para nós, é tão gratificante a gente compartilhar, dizer o quanto é bom. Quem é que vai vir aqui dar um depoimento que não seja verídico?
Vamos ver. A gente falar uma coisa que não é boa, É. a gente quer compartilhar, a gente quer difundir para que as pessoas entendam que é natural. É como tomar um suco de laranja. Eu uso na minha garrafinha, ó. Garrafinha 500 ml, eu boto uma gotinha de óleo essencial de laranja e ela me ajuda, entendeu? Ela me ajuda a ficar bem foda, ficar energizada, ficar com humor muito bom, né, Thalita? A gente fica muito boa, porque Muda ela cuida, totalmente os óleos o essenciais cuidam do astral, a coração, né? autoestima, nossa. Utilizar, precisamos, né? Para você melhor. Tem gente que não, mas muitas vezes é a forma inadequada. Isso que você desacreditam. Um sorriso aí pra gente tirar. Esse sorriso. Igual minha filha, batatinha. Pra gente poder ver, senão eu tô com receio, se demorar um pouco, passar do tempo. Conversa. Ficou alguma dúvida, pessoal? Então, tem alguma vamos fazer a segunda, Daniel. Vamos fazer a segunda. O que eu fiz? Que tá cheio de obrigada. Gente, obrigada por ter aceito o convite, né? Meninas, eu agradeço. Graças a Deus. Fizeram aniversário. Obrigada. Aniversários. Aquarianos. Obrigada. Muito obrigada quem ficou aí. Quem faz a consulta também, né, amiga? Né? É necessário. Eu tô Aqui também é importante. Obrigada, meninas. Depois coloca Muito obrigada pelo espaço. o pessoal que Tá curtindo áudio. Falou bastante aqui. eu acho que é muita live. Ela vai Travou bastante aqui. então. Obrigada, gente. Muito obrigado. Boa noite. Muito obrigada, gente. Foi muito bom Beijo. o papo. Obrigada, Thalita. Obrigada, Tati, pelo convite. Obrigada, gente. Muito obrigada pelo convite. Boa noite para vocês.